Seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast. Um sucesso, glória a Deus por isso, pastora. O nosso primeiro podcast deu certo. Deu certo. Bons feedbacks, bons comentários, né? E eu tô animado pra estar aqui. Por isso que a gente voltou. E eu tô animado pra continuar essa jornada com você aqui, falando sobre os temas concernentes ao reino de Deus. Meu Deus do céu. E a gente vai atacar uma temática que é muito pedida, né? A gente viu alguns comentários, pessoas trazendo sugestões pra gente de temáticas, e hoje a gente vai atacar uma que foi amplamente solicitada por todos os nossos ouvintes, e com certeza você foi atendido. Se você pediu, vai ser atendido. A palavra fala, bate na porta e ela vai ser aberta. Exato. E isso também traz uma atenção aqui. Você tem que comentar nos vídeos, porque a gente tá lendo, e a nossa ideia é que possa ser algo fluido e trazer elementos que, de fato, vão abençoar a vida da pessoa que tá escutando, né? Então aproveita esse momento, se você tá vendo esse vídeo, se inscreve no nosso canal aqui, coloca o joinha, curte, dá esse like, compartilha. Envia pra alguém. Envia pra alguém, porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar pra mais pessoas. E o conteúdo de hoje, eu creio que vai abençoar quem tá casado, quem tá namorando, quem tá conhecendo alguém. E acho que são essas categorias. Quem tá noivo. E quem tá vendo desafio. Exato. Porque vivemos muitos desafios dentro desse relacionamento, dentro do namoro, da estação de namoro, do noivado, no casamento, e todas elas vividas dentro da igreja. Né? Então a gente vai falar hoje sobre avançando a dois. Avanço a dois. Avanço a dois. Como você avançar no ministério, na igreja local, e também no seu relacionamento entre homem e mulher. Sim, vai ser um pouco sobre construindo, né, pastora? Relacionamentos segundo a vontade de Deus. Exato. E a gente quer agradar a Deus. E a gente também quer contar um pouco da nossa experiência, né? Então, um pouco da nossa história, pra vocês que são curiosos, sempre estão perguntando, conta um pouco mais, como é que foi e tudo mais. Como iniciou a nossa história, hoje pastora Bruna? Como iniciou a nossa história? Iniciou a nossa história, né? Foi num culto. Não, pastor. Foi. Não foi num culto. Foi Deus que desenhou a nossa história. Tá bom. Antes mesmo da nossa existência, tá aqui toda a nossa equipe criativa fazendo... Né, equipe criativa, eu amo vocês, obrigado por estarem aqui. Artinho, vulgo Artson, né, antigo jogador do Flamengo, mas tá aqui, uma salva de palmas pro Art, aqueles elementos, né? Mas começou com Deus desenhando a nossa história. A real é real. Fomos predestinados, né? Misericórdia. a real foi. Como que foi? Quer falar do dia que a gente se conheceu? Sim, sim. Ou de como você me conheceu? Porque tem essa parte na história. Não tem nenhuma diferença esses dois pontos. Porque você me conheceu antes de eu te conhecer. É verdade. Você me conheceu através... Então, olha só, isso daqui já vem um grande ensinamento. Enquanto você serve na obra, Deus separa o seu varão. Olha aí. Maravilhoso. Cristão. Foi maravilhoso? Também. Aleluia. Como que aconteceu? Nós tínhamos um evento de Natal, culto de Natal, e gravamos... A igreja gravou um vídeo muito engraçado sobre looks natalinos. O que vestir, o que não vestir. Era um vídeo engraçadinho pra postar no Facebook na época. Da vozinha. Lembra? Quem gravou aquela voz? O Rico que gravou. E aí a gente fez o vídeo, tava eu e mais um homem, eu mostrando os looks das meninas, e a sua irmã já frequentava, a pastora Karina, a pastora da Igreja United de Tijuca, já era líder, eu acho. Ela era líder nessa época? Tava, acho, quase líder do VIP, né? E aí, por algum motivo, você viu esse vídeo, deve ser pelos compartilhamentos. Me apaixonou. E o que você falou? Eu falei, eu acho que eu ficaria com essa menina. Olha só, não é nada cristão, cara. Como é que você fala isso? Não sei, foi espiritual. Foi espiritual. É engraçado que a gente tá falando isso e as pessoas estão rindo aqui, cara. Você viu o vídeo? Ok, ficar, não... Não, mas não é essa maldade, assim, pô, foi pensamento de pegar, assim, mas foi tipo assim, pô, foi um brado do espírito suave, sabe? Eu ficaria com essa menina. Homens que já se apaixonaram pela sua esposa, pela sua noiva, namorada, você que tá trilhando, vendo o futuro com essa mulher, eu levo ela. Casaria com ela. Sério, você fala, né? Não, não foi. Eu falei na minha linguagem daquele tempo, né? A linguagem do cara que tá ainda começando a conhecer a Cristo. Mas eu tive um bom motivo pra ficar na igreja, não é, Tedinho? Fui eu? Meu Deus do céu, essa eu não sabia. E a gente se conheceu, então, no culto de... Eu não sabia. Fiquei na igreja. Tô brincando, gente. Não. Tá. Amém. Mas um bom motivo, né?
Amém, pra te fomentar, né? O namoro. Amém. 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 A gente se conheceu no culto de Dia das Mães. Dia das Mães. Eu tava do lado de Qual fora. ano isso? 2016? 2016. Gente, 2016. Ano que vem a gente faz 10 anos juntos. Misericórdia. Misericórdia no bom sentido, amém? É, Deus. 10 anos juntos. Muitas coisas pra refletir, cara. O que nos levou? Eu acho que você já pode começar a preparar um grande presente pra mim, né? É. Você tem um ano. 10 anos, bodas de... Né? Que nem o pessoal Cara, compartilha, né? Eu amo essa galera, né? O pessoal compartilha assim, bodas de algodão, bodas de Babalu. Bodas de beijinho. É pra beijo de casado. De quê? Zinco? Bodas de Zinco. Bodas de 5. Misericórdia. Bodas de Zinco, 6 anos? 10 anos. 10 anos. Então você pode me dar um anel de ouro. Mais um pra botar aqui. Meu Deus. Não, mas voltando. Vamos lá. Culto de Dia das Mães. Do lado de fora, uma mesa pras mães que estavam vindo. E eu lembro que eu vi sua mãe chegando e uma trupe de homens ao redor dela. Que era você, seu irmão e seus amigos. Eu sempre levava pessoas pra igreja. Tipo, muita gente. Acho que tinha umas 7 pessoas chegando juntas. Os meus amigos, 7. E a sua mãe veio até a mesa, pegou. Aí eu lembro, presente Dia das Mães, eu lembro que eu falei pra ela: nossa, seus olhos são muito lindos, que o olho dela é muito azul. Nossa, você deu esse elogio pra ela. E é o mesmo olho que o tio Zé. Que o nosso filho tem. Nossa, ela para pensar isso. Há 10 anos atrás eu tomei a decisão, né, da gente ficar, né? Junto. Ficar juntos, né? Porque essa aqui queria ficar comigo. As meninas naquela época, você, meu Deus do céu. Não queria. Não queria. Eu sabia pra onde eu estava indo, é diferente. Sim, amém. Aí, vamos voltar. Tem que ter um monte de corte. Não vai ter corte, não. Aí você veio, a sua mãe Faz de novo, você o quê? veio, Tá. passou. Falei, menino, diferente. Você tá com uma blusa social, calça social, mas foi o único dia que você foi assim. Misericórdia. Porque nos outros dias você ia de surfista pra igreja. Bermuda de surf, regata da Hurley. Caraca. Eu lembro. E um cordãozinho de prata. Nossa. Meu Deus. Que gato. Glória a Deus que você mudou seu estilo. Não, é porque eu me senti em casa na igreja. Ou você veio da praia. Me senti em casa na igreja, então eu ia me sentir em casa, né? E aí foi assim, a gente se conheceu, você me olhou, eu te olhei, perguntei quem era você. E eu lembrei, a menina do vídeo. Você lembrou? A Que menina eu do falei, vídeo de Natal. eu ficaria com ela. Aí você viu como eu era a mulher da sua vida. Isso foi um suspiro de não. Que bênção. Não, que esses filhos da bênção. Eu tô muito animado de estar aqui com você. E aí o que a gente fez? A gente orou e existia algo. Você tava chegando na igreja e eu já era líder na igreja. Sim. Então eu lembro que a gente conversou durante um tempo. Eu lembro de todo mundo tentando fazer com que ela não ficasse comigo. Porque eu era Surfista. não surfista, mas tipo assim, caraca, esse cara, quem é esse cara? É porque você chegou do nada. Eu cheguei do nada, fui pra igreja, fui do nada. O que é isso, chegar do nada? Então, de repente, é tipo a obra de Deus. De repente, eu ouvi um som, né? É porque você apareceu e foi isso. Ninguém sabia quem era você E direito. nem o pastor Ivan, tipo assim, falou pra você não ficar comigo, não namorar comigo. Tinha uma coisa dessa, né? Não, ele falou pra eu ter cuidado, pra te conhecer melhor. Tenha cuidado com ele. Tenha É cuidado com ele. porque eu entendo. Hoje eu também faria isso. Com certeza. Se algum menino Se chega aparece aqui na do nada. igreja um garoto com um cordãozinho pra... Tô brincando, amém, nós abraçamos todas as pessoas. Não, mas assim, se fosse uma menina, a gente ia falar com ela. Peraí, vamos conhecer mais. Deixa ele chegar, vamos ver quem é. E foi tudo rápido, assim. Acho que em 3 meses a gente já tava namorando. 3 meses. É. A gente orou. Nosso conheceu primeiro um mês. beijo foi quantos meses? Nossa, não lembro, Thiago. Não sei. Acho que com... Tá bem romântico aqui hoje. Mas vamos falar sobre o assunto que a gente quer entrar. Tá. Pra gente não Vamos ficar só na gente. Qual assunto a gente tem que entrar? A gente, enquanto namorado, nós não nos afastamos da igreja igual acontece em muito É lugar. comum, né? Exato, de tipo, eu comecei a namorar, conheci ela, conheci ele, estamos na Já tive igreja. a minha bênção.
E aí a pessoa só some. Ela diminui a frequência em culto, ela diminui a frequência nos grupos, ela diminui até a questão de discipulado. E é sempre as minhas desculpas. Ah, eu tô indo viajar com a família dele ou dela. Ah, porque tem o aniversário da mãe dele. Ah, porque não sei o quê. É porque a gente ficou cansado. Mas a pessoa sempre tem tempo pro relacionamento dela e ela anula a igreja local, anula os amigos, anula tudo. E isso é uma grande disfunção. E eu creio que até a imaturidade que muitos casais vivem. Nós somos prova que quando a gente começou a namorar, na verdade a gente aumentou a nossa presença nos cultos, né? Por 2 motivos. Um, para não pecar, e outro também porque a gente sabia da importância da gente estar ali construindo algo naquele local. Tanto que você fala, né, que o nosso namoro foi dentro da igreja. E glória a Deus por isso. Eu acredito que a igreja é um ambiente que te protege e que te faz observar as coisas que são realmente importantes na vida do homem. É verdade. A primeira coisa mais importante na vida do homem não é o seu cônjuge, o seu futuro cônjuge, o seu namorado, a sua namorada ou a sua noiva. Na verdade, é Deus. É por isso que nós precisamos de homens e mulheres que têm essa consciência, né? Se você quer achar um homem, um homem certo, busque um homem que vai te levar para perto. Verdade. Uma mulher também que vai te levar para perto de Deus, porque hoje a gente tem casamentos que estão destruídos porque a mulher só afasta A gente costuma o falar, homem do seu esse propósito. cara casou com a Com a mulher mulher errada. errada. E ela pode ser cristã, mas ela pode te atrasar no chamado que Ou Deus tem pra essa sua mulher vida. casou com um cara errado. Exato. Porque- É muito perigoso isso. Mas, pastora, deixa eu ampliar um pouquinho o cenário aqui. É bom você entender Contexto, né? mais detalhes Uhum. sobre o que a gente viveu ali. Eu lembro que você era líder da igreja e eu apenas cheguei na igreja. Por isso que foi um pouco do nada, né? Quem eu sou, aonde eu vivo, Qual era a sua intenção? qual era a minha intenção. Então, tem isso na igreja. Eu quero proteger as minhas filhas. O pai, quando tá sentando pra conhecer esse provável Pretendente? esse pretendente, no caso, é a melhor palavra, ele tá ali buscando encontrar nele segurança, né? Eu acredito que esse é o fator da comunidade. A gente protege um ao outro, porque muitas vezes as nossas emoções são abusadas. Nossas emoções... E às vezes se enganam, né, com a realidade. Isso, elas podem ser facilmente abaladas. Se a gente permitir que certas pessoas com mal intenção, ou sem mal intenção, mas têm a predisposição para abusar, para tocar da forma errada, venham entrar no nosso ciclo de intimidade. Então, eu cheguei nesse cenário, você é uma líder excepcional, eu lembro que eu conversando com o pastor, e eu ouvi isso, né, o pastor me discipulando, ele falou isso. A Bruna é uma líder excepcional, ela sempre está dentro dessa casa, servindo, trabalhando, honrando pessoas, servindo a comunidade local. E esse é um grande desafio. Vai orar, porque você mal chegou aqui e ela é um ouro dentro dessa casa, entende? Eu amo esses pastores que protegem as ovelhas. E esse é o meu coração também para essa casa, para nossa igreja, proteger as ovelhas. Muitas vezes, talvez você está escutando esse vídeo e tá falando assim, o pastor Tiago já me protegeu de uma furada. O pastor Tiago já me livrou de uma furada. Porque a gente tem esse coração, né? Tanto homem para homem, a gente conta mulheres. Não vem dizer que o homem é o sexo forte. Né? Negativo. Hoje a gente está tendo dificuldade de encontrar em homens fortes. Rareira nessa casa. Então a gente tinha esse cenário. Você uma líder, eu chegando, você vivendo alto nível de devoção, de serviço dentro da casa local, dentro da igreja. E eu agora tendo que me submeter a isso. Né? E é um ponto específico, porque eu lembro que eu cheguei a reclamar com você algumas vezes. Você quer falar um pouco sobre isso? Pode falar. Não, pode falar. Eu lembro que você falava, tipo, por que você sempre tá lá? Porque você passa tanto tempo lá dentro. Isso. Por que você tá fazendo isso? Não, a frase era, por que você passa tanto tempo na igreja? E eu lembro que eu falava, tipo... Porque faz sentido. E eu tentava te explicar ali, né, do meu propósito, das coisas que Deus estava ministrando sobre mim. E eu lembro até que uma vez eu orei sobre isso. Falei, Deus, se é pra eu realmente continuar com ele, ele tem que ser muito mais apaixonado do que eu pela igreja local. Meu Deus, eu não era. Mas isso se transformou, porque hoje... Eu acho que você... Acho não. Você só respira igreja. É verdade. Você pensa sobre isso o tempo todo. Você sonha sobre isso o tempo todo. Então, pra mim, é muito legal ver, porque eu falo... Eu orava por isso. E, de fato, você também se permitiu viver essa realidade. Que eu creio que aí também é outro ponto. Porque tem aquelas pessoas que elas vão só
brigar no relacionamento e convencer o outro de diminuir o ritmo na igreja local. Mas tem os outros que vão olhar e vão falar, deixa eu dar uma chance para o que essa pessoa tá falando e viver a igreja local. E uma vez que você vive, você ama e você fala... Não só você ama, eu creio que o Espírito Santo te mostra, né? Seu propósito, tudo que você pode viver ali. E eu creio que foi isso que aconteceu com a gente. Existe aquela expressão, né, ser rato de igreja. Achei Que não, a gente se tornou, mas eu vim para essa igreja, assim, totalmente ao contrário a isso. É. Eu nem sabia o que era viver igreja local, como funciona, para que isso existe. E tudo isso eu aprendi aqui na Igreja United. É interessante, eu lembro uma viagem, a gente estava começando a entender que a gente ia namorar. Eu lembro uma viagem que eu fiz pra Araruama com vários amigos da igreja e os meus amigos. E nessa viagem tinha uma amiga sua, a Thaís. E a Thaís estava falando, olha aqui! Ela tinha essa voz, né? Olha aqui, você vai casar com a minha amiga! Ela falando isso pra mim. E eu fiquei nervoso, porque eu tava cortando o coco na hora. E eu fiquei nervoso. Como assim casar? Casar? Pra mim, aquela era uma palavra nova no meu dicionário. Eu não entendia. O que é casar? E eu sem querer, cortei a minha... Até hoje você tem essa marca. Eu tenho aqui, ó. Não dá pra ver, com certeza. Mas eu tenho aqui, eu tava cortando coco. Eu dei uma facada na minha mão, abriu assim. Eu fiquei tão nervoso naquele momento. Então eu comecei a ser inserido dentro da cultura da palavra de Deus. Dentro dos aspectos da palavra de Deus. Eu amo a igreja porque a igreja carrega um espírito da devoção da palavra. E foi ali que eu comecei a me iniciar com a igreja. Você com certeza me favoreceu, porque é um relacionamento. E relacionamento é o que favorece a nossa jornada de crescimento na fé. A gente não cresce sozinho na fé. E a partir daí a gente começou a trilhar a nossa jornada. Eu creio também que um relacionamento saudável e cristocêntrico, ele vai fazer com que ambos se aproximem do propósito que Deus tem para a vida deles. Eu lembro que a gente, quando namorados, escrevia muito, né? Você me fala, eu lembro disso, não sei se você vai lembrar, que você falou uma vez assim, eu sou chamado para ser pastor de igreja. E eu por dentro, ai, não acredito. Porque eu vim de uma família pastoral. O que eu não queria era ser pastor. O que eu queria era ser líder, estar ali com todo mundo. Tô dentro da igreja, mas... Cuidando de coisas. Mas entrar no chamado pastoral, eu, tipo, não quero continuar a linhagem da minha família. Lembra? Linhagem da minha família. Tipo assim, linhagem pastoral. Eu sou a 4ª geração de pastores. Então você foi predestinada para ser pastora? Não. Foi chamada, claro. Era uma piada. Poderia falar, não quero ir, continuar na igreja local fazendo tudo com amor, mas não viveria a plenitude do que Deus tinha pra mim. E Deus sempre falava sobre isso, né? Você tem um chamado. E ó, eu creio que você foi esse empurrão pra eu viver, de fato, que foi o chamado pastoral. Ah, que lindo. Não pode me pagar um japonês aí, não. Então, uma nota aqui, uma nota. Se você quer encontrar uma mulher de Deus... Busque uma mulher que está servindo a Deus. Se você quer encontrar a pessoa certa, a gente escuta muito isso, seja a pessoa certa. Amém, glória a Deus. Mas saiba onde encontrar a pessoa certa. E é servindo a casa de Deus. Se é um homem, que seja um homem servindo a casa de Deus, né, também. Então, isso é primordial. Eu creio que a gente se encontrou nesse lugar e você foi gerando amor pela casa. Ao ponto de se tornar líder logo depois, né? O pastor vai ficar me zoando, falando que eu só era líder por causa de você. Não colocaram no treinamento. Não, olha, tem muita história nesse me tornar líder. Caraca. Tem muita coisa. Primeiro treinamento da Igreja United de liderança. Foi o primeiro. Não tinha tinha uma equipe de líderes, mas não tinha tido um treinamento. Não lembro. Mas eu lembro, o primeiro treinamento, Tijuca. Aquelas que você conhece a igreja da Tijuca, você sabe como é que é, né? Várias cadeiras ali e... Foi lá, teve treinamento, era um domingo, era antes do culto. Era tipo 3 horas da tarde. 3 horas, por aí. E eu lembro, o pastor Ivan foi chamado, todo mundo foi chamado, que já era... Você não. Eu não fui chamado.
Escuta isso. Mas Mas eu falei, não, eu tinha que estar ali, porque eu não fui chamado. Eu fiquei muito revoltado, eu lembro. E aí eu me sentei entre as cadeiras escondidos. no chão. São, anotando tudo. Eu tava anotando tudo, cara, sentado escondido. Eu lembro, sentado no chão, pastor, você sentado na cadeira, olhando pra mim, cara, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus do céu, eu falei, não, eu vou entrar nesse treinamento. Eu falei, ah. Aí acabou o treinamento, eu muito frustrado, né? Tinha que estar ali, fui escondido. Aí o apóstolo passou e eu fui atrás dele, na Sala das Montanhas. Lá atrás. Hoje não existe mais a Sala das Montanhas, mas era uma sala que Que tipo uma banheira desenhada na parede. faz parte da Igreja United, né? Aham. E eu lembro, eu fui lá, eu falei, apóstolo, mano, me coloca no treinamento de liderança. Eu tenho que estar ali, porque eu não tô ali, me coloca lá. Aí ele olhou assim pra mim com uma cara, que esse cara tá pedindo? aí ele falou assim, cara, ninguém nunca me pediu isso, mas eu vou deixar você entrar, você pode entrar. Todos os domingos nós vamos ter Treinamento. o treinamento de liderança. Mas isso não significa que eu passei no treinamento de liderança. Você foi reprovado. Eu fui reprovado. Mas você continuou. Eu continuei. E eu continuei ali com uma boa namorada te incentivando, dizendo, é pra você esse lugar, vai dar certo. E logo depois você foi aprovado. Eu tirei uma memória aqui de muito, muito antiga. Eu nem me lembrava de coisa como essa. E foi muito legal, né? Porque depois disso a gente foi avançando no nosso relacionamento por entendimento de onde a gente queria chegar. Eu lembro que a gente fazia noite de visão, mesmo namorado, pra onde a gente tá indo. A Lembra? mesa de madeira, Pra onde a gente tá indo. naquela cartolina Grande, vários pilões. Isso é muito legal pra você que tá assistindo e você tem um relacionamento, que vocês saibam mensurar avanço. Se vocês namoram e querem chegar num casamento, e já se ajustando, né? É isso que a gente ainda quer? O que Deus está comunicando a você? O que você tá vendo dessa nova estação? E eu lembro que ali a gente foi se organizando, né? E sempre avançando. Então, da Tijuca... Tem perguntas norteadoras, por exemplo. É. Pra onde estamos indo? É. É diferente. Porque quando você está se relacionando com uma pessoa, há dois esse relacionamento entre homem e mulher, eu creio que você que está iniciando um namoro está com a intenção de casar com essa mulher, está com a intenção de casar com esse homem, e não somente, e não provar pra ver se é bom. E se você não tem intenção, você deve se perguntar por que não tem. Ou paralisar tudo e terminar. Ou Deus amor. Fazer as- terminar aqui por causa Ou fazer a pergunta certa. Mas é verdade, porque se você não sabe por que você tá com a outra pessoa, então você só tá fazendo ela perder tempo e você perder tempo. Verdade, você pode estar namorando a mulher de outra pessoa. Ai, olhando assim é triste, né? E fechou, olha. Mas eu creio que é algo que a gente... as pessoas perdem tempo no propósito delas porque elas não sabem fazer as perguntas certas pra si. Porque elas têm medo da resposta. Isso. E têm medo até de ser sinceras com elas. Isso. Então, eu vejo que a gente avançou muito no chamado de Deus e no nosso relacionamento porque a gente sabia fazer as perguntas difíceis e respondê-las com sinceridade. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, tava tendo uma série Sex Experience. Verdade. Eu acho que era isso, Sex Experience. Aí o apóstolo deu 15 perguntas e... Nossa, isso é muito old school. O apóstolo deu 15 perguntas Nossa. pra fazer pra pessoa que você tá conhecendo e tá querendo namorar. A gente precisa dessas 15 perguntas. Ai, será que eu acho no Drive? Eu vou tentar achar. Aí eu lembro que eu te enviei, eu falei, responde que eu vou responder também. E tinham várias perguntas cabulosas ali, tipo, você tem comete algum pecado sexual, você é viciado em pornografia, você... quantas pessoas você já namorou, por quantas igrejas você já passou? Nossa. Eram perguntas que... Quando faziam você bem. teve relação sexual. E verdade, tinha essa também. Ai, eram 15 perguntas muito pesadas. Eu lembro, foi uma direção do apóstolo pra você, pra eu responder essas perguntas pra você. Foi uma coisa assim, né? Amém, graças a Deus, deu certo meu questionário, né? Deu, Eu passei na sua lista, né? com certeza. Ai, meu Deus. E eu também te respondi ela. Acho que foi muito interessante pra, entender quem eu tô conhecendo. Um relacionamento a dois precisa ser configurado com a perspectiva dos. Não mais pra onde eu estou indo, mas pra onde estamos indo. Isso. Se você hoje não tem a capacidade de ver a sua vida assim, você também não tem a capacidade de se relacionar. É verdade. Estamos falando de avanço a dois aqui e estamos falando um pouco da nossa história para você obter aqui recursos para
crescer e também recursos para você não talvez. E tem um equívoco que você fala assim, eu me arrependo disso. É uma pergunta difícil. Gente, a gente tá somente com o tema aqui e estamos conversando sobre isso. Eu creio que a gente poderia ter tido mais discipulado em casal. Sim. A gente não buscou. Da gente não ter buscado. A gente sempre tava ali fazendo muitas coisas na igreja e tudo mais, mas eu creio que se a gente tivesse buscado ser cuidado mais de perto por outros casais de líderes e pastores ali presentes que tinham, a gente teria sido, eu acho que mais bem preparado para casamento. Claro, a gente aproveitou todas as oportunidades que a igreja dava. Conferência de casais, curso de noivos, lembra que a gente fez? A gente sempre chegava no curso brigado. A gente sempre brigava no carro. Uma coisa, e gente. entrava no curso. Talvez as pessoas acham isso, né? Tipo, essa pessoa parece que foi feita para essa pessoa. Eu era totalmente contrário à pastora Bruna. Se ela gostava de macarrão, eu ia gostar de outra coisa. Nós não éramos as peças de quebra-cabeça que se encaixam. Isso. Mas a gente fez o rasgo no quebra-cabeça e fez elas se encaixarem. Tipo, a gente falou, vamos lá, a gente vai se andar, sabe? A única coisa que a gente tinha em comum era o nosso forte. Como é que fala? O nosso Temperamento. temperamento forte. Eu acho que essa é a única coisa em comum. Dois muito bem decididos. A gente bate. Parecia dois sonhos de bater na cabeça. Mas sabe uma coisa que eu acho legal no nosso relacionamento? Diga. Nós somos resilientes. Aprendemos com os nossos erros. Mas a gente não era de desistir fácil. E eu vejo que muita gente é assim. Brigamos, Brigamos então não e- estou mais com ele. Eu lembro uma vez que você... Isso é muito interessante até pra quem já tá casado e noivo há um bom tempo. Seu relacionamento pode se tornar assim, basta você querer. E a gente tinha um lugar. Nós queríamos fazer dar certo. E a gente sabia que a gente ia fazer dar certo, mesmo no dia difícil. Lembra que a gente botava regras? E até hoje você reivindica elas. Tipo, se a gente tá brigado, a gente tem que se abraçar. Sim. Eu odeio essa regra, mas a gente faz ela. Hoje eu passei o dia, né? Mas a gente se coisa fazer ela. Se coisa não, se investe em cumpri-las, né? Então eu lembro que a gente fazia... Cara, a gente fazia tanta coisa, Thiago, a gente era meio estranho. A gente vivia pra igreja. E a gente vive ainda. E eu vejo que não foram tempos perdidos. Eu fico pensando... Eu falei isso pra você essa semana. Eu não creio que a gente perdeu tempo construindo o que a gente construiu dentro da igreja local. E uma pergunta que você sempre fazia pra mim. Pra onde que a gente tá indo? A gente realmente tá indo pra esse lugar? Pra esse lugar? E com o passar dos anos e com a nossa vida na igreja local, foi ficando mais claro onde a gente queria chegar. Tanto que a gente saiu de um lugar de liderança para um pastor de uma igreja local. E como que isso foi se aprimorando? Porque a gente vivia igreja local, tava nas escolas, tava nos cultos, buscava juntos em jejum. Então o Senhor ia revelando isso pra gente também. Então a gente construiu um relacionamento no altar mesmo. Graças. E não foi um relacionamento chato. Porque tem muita gente que acha que namorar dentro da igreja é chato. Acho que a gente se divertiu pra caramba, de estar com os amigos. Não foi tempo perdido, né? Viver na obra do Senhor, tempo perdido na igreja. Nossa, foi muito bom. Tem muita Viveu história. Coisas. Muitas. Nos alegramos muito. A gente... Choramos bastante. É. Porque a gente construía eventos, a gente fazia muitos eventos, né? Deixa eu te contar uma história das muitas aventuras que a gente viveu dentro da igreja enquanto namorávamos, né? Nós tivemos um evento e eu era líder de eventos, que decora, programa e tudo mais, e ele era líder de café. E nós tínhamos que fazer 1000 brigadeiros pequenininhos para levar e distribuir nesse evento. E ele teve, junto com o pastor Ivan, a brilhante ideia de transformar esses brigadeiros em brigadeiros dourados. E aí, o que vocês usaram, você lembra? Não lembro. Um borrifador com pó dourado. Só que, por algum motivo, não ficou dourado do jeito que a gente achou. Ele ficou um negócio marrom com pontos brilhantes. Muitas frustrações, meu Deus do Nossa, céu. dei muita coisa errada. A gente foi lugar enrolando Conferência de brigadeiro. mulheres em Campo Grande. Meu Deus. Que a gente fez a comida, as mulheres todas reclamando. Todo mundo comprou comida e jogou lá. Eu lembro que essa conferência de mulheres... Eu não lembro o que a gente pensou de estrutura de fazer comida. Mas a gente fez comida na padaria da rua. Meu Deus. Na minha casa, que era algumas quarteirões da igreja, perto da igreja.
E a comida ficou ruim, as mulheres não gostavam. Você e o pastor Ivan, no final do evento, estavam sentados na calçada chorando. É verdade. A apóstola brigou com vocês e repreendeu. Vocês acharam que dava conta e deu tudo errado, gastou muito dinheiro. Meu Deus do céu! Coisas de viver relacionamento na igreja. Mas foi muito divertido. Foi. Até o momento em que a gente... Como foi esse momento pra você que a gente saiu do namoro e foi para um noivado? Eu vejo que logo quando a gente tomou essa decisão de ir pro noivado, foi logo também a nossa transição de se tornar um líder em treinamento pastoral. Então, meio que a gente avançou no nosso relacionamento e Deus também liberou ali pra gente entrar nesse lugar de chamado. E foi um lugar de muito amadurecimento, né? A gente estava na igreja de Campo Grande. Então, a gente estava se doando mais do que nunca pra igreja local. E eu vi que aquele foi um momento também decisivo pra gente amadurecer o nosso relacionamento e ir pra um casamento, né? Nossa, Campo Grande, falar de Campo Grande libera muitas memórias pra gente, né? Se você não sabe, a gente foi pra Campo, saiu da Tijuca, nós éramos líderes lá, fomos pra Campo Grande ajudar a obra em Campo Grande, aí foi essa igreja em Campo. Quase 2 anos. Ficamos quase 2 anos lá, praticamente eu morava em Campo Grande. Tinha uma casa lá onde eu ficava me alojando ali, passava a semana sozinho, fazendo obra na igreja. Isso no domingo, quando a gente não ia pra Campo Grande, voltava pra Zona Sul. Tipo, 2 horas de carro, ou trem. Aqueles dias que a gente pegava trem, ônibus, saía de madrugada, você pegava um... Forjando o nosso propósito. Meu Deus do céu, vale a pena viver por Cristo. Vale, gente. Você vai Acho que a gente tem enfrentar muitos muita história. desafios. A gente tem muita história. História que eu fico imaginando, será que se a gente não tivesse tão enraizado na igreja, teria essa quantidade de história? E foram coisas muito legais, né? A gente construiu amizades aqui. Tanta coisa. Faça, eu acho que um ponto que legal. Faça valer a pena cada estação do seu relacionamento adulto. Tanto namoro, noivado, com a presença do Senhor. Meu amigo, não tem nada melhor que você possa fazer do que de consolidando o seu relacionamento, do que colocando ele diante do altar, colocando ele para viver aquilo que Deus tem para você. Verdade. Viva um relacionamento que está impregnado de propósito. Não um relacionamento que vai cumprir somente checkbox da sua listinha, no que se trata de suas preferências de beleza, suas preferências financeiras, suas preferências profissionais. Então, tem algo maior, e o nome disso é propósito. Exato. Vale a pena viver o propósito. A nossa vida é carregada de propósito até hoje. É uma vida que a gente está fundamentado, talvez, no quanto a gente pode fazer mais para recursos chegarem para nós, mas o quanto a gente pode buscar mais recursos para avançar a obra de Deus, né? Isso pautou muitas decisões nossas sobre onde morar, o que fazer, o que não fazer. E graças a Deus por isso, porque eu creio que hoje a gente vive a plena vontade do Senhor para nossa vida. Então, namoramos em Campo Grande, nós noivamos e logo depois... A gente foi para Jacarepaguá. Fomos para Jacarepaguá, casados. Não, eu acho que uns 2 meses depois a gente casou. Sério? Porque a gente foi ordenado, a gente já tava em Jacarepaguá. Mas a gente foi ordenado casado? Não. Nossa. A gente foi ordenado em maio, se eu não me engano. Em julho a gente casou. Entendeu? Bom saber. Foram nesses tempos. E foi muito interessante, né? Porque a gente viveu muito milagre propelido pelas pessoas da igreja local. Nossa, verdade. Tipo, o nosso casamento todo. Milagres. Milagres e milagres e milagres. Porque as pessoas da igreja local começaram a investir no nosso casamento. Não, toma fotografia, toma doce, toma bolo, eu sei que, lembra? Toma a ficha do apartamento, toma... Não. A gente viveu tanto milagre que eu fico pensando, se eu não estivesse numa igreja, provavelmente eu não viveria esse tipo de testemunho. Aqui, generosidade é provada. Exato. Por quê? Amor, né? A Bíblia nos conduz a ter esse tipo de coração. Quando você tá numa igreja bíblica, não tem como não fluir nisso, né? E a gente não só provou, como hoje nós somos grandes promotores de casamento. É verdade. Então, se a gente vê gente noivando, a gente dá aliança. Quantas alianças suas eu já dei? Ai, acho que 3. Deixa eu colocar isso, gente. Eu tava pensando nisso vindo pra cá. Eu falei, pensando assim, será que se eu desse a aliança da pastora Bruna, a última que eu comprei pra ela de ouro,
pra alguém casar, ela ia ficar muito revoltada comigo. Se você me desse uma outra, não. Talvez eu não tenha como te dar uma outra agora. Vai ter que dar. Mas, ó, a minha de noivado você deu. Meu Deus. A minha do casamento você deu recentemente. Nossa. A minha do namoro você deu. A minha segunda do noivado, que depois você comprou uma nova, você deu. Nossa. Semeando, né? Às vezes as pessoas não têm dinheiro pra comprar aliança. Aí você perguntava, qual era o número do dedo da pessoa? Ah, é 13. Ah, então é o da Bruna. Tira a aliança, dá pra eles. Isso sempre foi um culto, né? Sempre foi num culto. Provocando generosidade, né? Nós investimos em desse. Eu creio nisso. Mas a gente provou de muito milagre no nosso casamento. E muitos milagres foram através da igreja local, das pessoas que estavam ali. Isso é muito legal de saber, né? Que... A United é uma igreja de generosidade, né? Muito. Quantas vezes viu... Eu lembro um dia marcante, a gente na Tijuca, o apóstolo viu uma pessoa passando... Porque lembra que ela tinha só vidro a porta, né? Ele viu uma pessoa passando, ele falou, um casal, acho. Vem aqui vocês. Eram pessoas de outro país Eu lembro. que estavam encontrando refúgio. Alguma coisa assim. O apóstolo levantou na oferta da igreja. Deu o relógio, O deu relógio sapato, dele, você sapato. deu blusa. Eu dei a minha blusa preferida. Eu tinha uma blusa social preferida. A gente sempre viveu muito esse ambiente, né? De generosidade, não só apoiar o sonho do outro, mas tipo assim, cara, vamos lá, vai dar certo. E foi assim, né? E depois a gente foi pra Jacarepaguá. Então, olha só, à medida que a gente ia crescendo no nosso relacionamento, eu vejo sempre isso, a gente aumentava a nossa intensidade no que Deus tinha pra gente. A gente pode configurar, então, entender que generosidade provoca milagres? Com certeza. Amém. É uma nota pra você, grave isso. Generosidade provoca milagre. Se você quer provocar os céus com milagres, seja generoso. Eu vejo que muita coisa que a gente vive até hoje no nosso casamento foram de coisas que a gente plantou lá no nosso namoro. Nossa. De generosidade mesmo. É como se fosse a oferta dos pães e dos peixes, né? Da criancinha trazendo os pães. E Deus transformando isso em milagre. Tá? Eu falei isso pra você que precisa de um versículo bíblico para fundamentar afirmações, amém? E vamos ver, depois nós nos tornamos pastores, voltamos pra Tijuca, iniciamos o nosso processo realmente de plantação da Zona Sul. E a gente casou, já viemos morar aqui. Estamos quanto tempo casados? Vai fazer 6 anos esse ano? 6 anos. 2019 que a gente casou. Nossa. E agora a gente tá criando os nossos filhos dentro da igreja local. Tá sendo a melhor coisa pra eles. Eles não estão traumatizados. Eles estão vivendo os melhores dias. Como Samuel, que era bem pequenininho, ouviu a voz de Deus, na casa de Deus, foi entregue para Deus. Ele não cresceu com problemas, né? Ele não tá perdendo o tempo dele, ele tá ganhando o tempo dele, fazendo as coisas aqui, acompanhando os pais. Eles estão amando, né? Viver e ter amor. Eu acho engraçado quando o Tito chega aqui na igreja, ele sabe explicar a obra para as pessoas. Ele sempre fala, ali no final vai entrar um banheiro. Ele fala isso para todo mundo. Eu fico assim, cara, ele ouve tanta gente dizendo isso. Ou, eu quero também ir na obra para ajudar o pai a botar a parede. Ele sabe das coisas que estão acontecendo. É interessante. Legal. Tito, nosso primeiro filho, a gente tem 2 filhos, Tito e Zeke, né? O Tito, ele é um evangelista. Ele tá trazendo... Os amigos da escola. Mas ele tem 3 anos e tá trazendo os amiguinhos da escola pra cá, sabe? Isso é interessante demais, né? Porque o filho vai copiar o pai. Né? E é importante que na igreja a gente tenha referências, né? Exato. Eu acho que a gente não está onde está se a gente não tivesse boas referências. Verdade. De pureza, de casamentos de sucesso. A gente tem referências dos nossos apóstolos, pastores, com casamentos de referência, com casamentos de honra, de respeito, casamentos... Filhos, né? Saudável. provaram de milagre, né? Isso faz tudo a gente crer. Eu lembro quando tomar essa decisão de casar, foi um grande desafio, porque a gente não tinha recursos. E como tomar essa decisão de casar? Como foi pra você? Porque você vem de um lar estruturado e agora entrando numa nova jornada a 2, onde muitas coisas iam depender de você, da sua fé, do seu trabalho. Como é que foi pra você entender um novo mundo agora, a 2? Eu vejo que tinha 2 coisas na minha frente. Eu ia precisar amadurecer e eu tinha que botar a minha mão para fazer coisas acontecerem. Mas também tinha um lugar de eu confiar no Senhor e no que Ele estava liberando para aquela estação. E essa parte para mim era muito fácil.
Então, eu, tipo, amém. Eu tenho fé para as coisas acontecerem. Mas eu tinha que tendenciar agora para um lugar de trabalhar, de buscar, de desenvolver o lugar não mais de filha, mas eu quero ser uma esposa, então agora eu tenho que desenvolver essas outras áreas. Eu acho que esse foi o mais desafio, assim, para mim. Pra gente terminar aqui, vamos pra parte final. Me diz uma coisa. Qual foi o maior desafio no primeiro ano de casado? Ah, esse é fácil responder. Porque eu sempre fui Não vale falar cozinhar, tá? Tá, eu sempre fui perfeito. Eu sei que você não teve desafios comigo por causa da perfeição que eu carrego, Com certeza. né? Um homem de Deus, criado, gerado no fogo, que vivia generosidade, né? Me fala sobre os seus desafios. Meu maior desafio foi deixar de ser filha e me tornar uma esposa. Nossa. Tipo, as minhas brigas com você eram brigas de uma pessoa que tá na posição de filha. E é entendível, porque eu fui preparada 19 anos da minha vida a como Você casou com... Fala isso. eu casei com 19 anos, então eu fui preparada em Nossa. como uma filha faz, quais os direitos de uma filha, quais os deveres de uma filha, e do nada eu me torno esposa. E ninguém te ensina a ser esposa. Então, isso pra mim foi muito árduo, sair de uma roupagem de filha, que eu visto quando eu tô com os meus pais, é óbvio, mas não é mais a minha identidade, né, ali, assim, quando eu tava 24 horas dentro da casa. Agora, desenvolver a esposa, então, foi muito difícil pra mim. Acho que as minhas maiores brigas com você eram por infantilidades minhas de filha, e querendo que você fosse pai, que você me tratasse como filha e não te vendo como marido, né. Então foi muito difícil. E pra terminar agora, 3 dicas para ser esposa. Primeira, se submeta à voz de Deus. Segunda, se submeta à voz do seu esposo. Ele sabe o que ele tá falando e pra onde ele tá direcionando vocês. E terceira, pare de querer ter a palavra final. Amém. Glória a Deus. Eu acho que isso vai te ajudar a não ter muitos problemas. Eu sinto que esse podcast poderia durar muitas horas à Com frente. certeza. Temos muita coisa para falar aqui. Mas precisamos terminar. E ir pro capítulo 3 do nosso podcast, episódio 3, que vai chegar. A nossa intenção aqui, né, pastora, é trazer um conteúdo semanal para vocês sobre coisas da vida. É cotidiano. E a gente vai, nas próximas, trazer convidados aqui, pessoas que vão te ajudar também com coisas e vai te ajudar a passar um tempo muito bom aqui com a gente de mesa. E eu tô animado para esse terceiro episódio. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar com a senhora, uma esposa de Deus, uma mulher de Deus. Vivemos muitos desafios até aqui. Mas vencemos! E vamos ter muitos desafios. Glória a Deus! E nunca desista Não desista. de fazer seu relacionamento ser melhor a cada dia. Verdade. Amém? Falamos aqui sobre 3 dicas de ser esposa, mas eu logo vou te dar 3 dicas de ser marido. Isso. Amém? Vai ser um papo de homem. Papo de homem to homem, né? Isso. One on one. Vai ser muito bom. Que Deus te abençoe. Foi bom ter você aqui. Continua comentando se você tem alguma dúvida, uma pergunta, alguma consideração. Lá logo aqui embaixo. Não deixe de seguir aqui o nosso canal do YouTube e também compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai edificar a vida do seu amigo, de algum familiar seu. Com certeza tem muito aqui para abençoar pessoas, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Beijo.